Mas a gente começa o programa de hoje falando a respeito de um órgão que é importantíssimo e que muitas vezes é ele que vai determinar um período até que você se sente mais saudável ou que você tem alguns sintomas. Tô falando de fígado. Minha querida amiga Alexandra Saharovski já está com a gente. Bem-vinda! Tudo bem, Carol? Boa Obrigada, tarde. boa tarde. Prazer sempre tê-la aqui. Lembrando que a Alê é nutricionista clínica e esportiva. E hoje você vai dar uma aula sobre alimentação para o fígado. Né? Que legal, né? Importante, porque a gente muito importante. não para para pensar, Não né? para para pensar. E principalmente porque a esteatose hepática, ela é uma doença silenciosa. As pessoas não sabem que tem. Sério? Às vezes tem esteatose hepática, só vai saber a hora que deu uma infecção, que virou uma cirrose hepática. Então, Jura? Não tem sintoma? Não tem sintoma, é assintomático. Que interessante. Tá? Então a gente sempre fala, quando vem um paciente, a primeira coisa que a gente faz é pedir exame. Tá. Vamos fazer lá a tomografia, o ultrassom do fígado, vamos pedir alguns exames específicos de TGO, TGP, para saber como que tá aí o seu fígado. Que legal. Tá? Agora sim, até para a gente iniciar o nosso papo e entender qual é essa alimentação saudável, qual é a função do fígado, então? Por que a gente tem que pensar numa alimentação para que ele tenha aí, né, a sua ação, que Sim. seja uma ação perfeita no organismo? Isso, o fígado, ele é um órgão muito importante para o sistema digestivo, porque ele armazena e metaboliza vários nutrientes, entre eles a glicose, né? Então, por isso que a gente tem que ter o fígado bem saudável, ele tem que estar em perfeito funcionamento, Tá. senão vai acarretar em problemas. Inclusive, é glicose? Então, tem ligação com insulina e Isso, etc? exatamente. A gente tem que pensar que a glicose, ela está armazenada no tecido muscular e no fígado. Acabou do tecido muscular, o fígado ele vai liberar para a corrente sanguínea. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Então, antes da gente falar o que é bacana, o que não é, Ale? O que a gente tem que ter em mente que se a gente consumir com frequência, Sim. vai ser um problema para o O fígado? que a gente tem que ter em mente? Como na maioria das doenças, né? Obesidade, diabetes, colesterol, é o quê? É retirar da alimentação tudo que for óleo refinado, tá? Tudo que for açúcar simples, de alto índice glicêmico, você retirando esses tipos de alimento, gordura saturada também, você vai estar com o seu fígado saudável. Então, Tá. cuidado também com a quantidade de álcool e determinados medicamentos que se consome, né? A gente sabe que pessoas que estão com obesidade, sobrepeso, circunferência abdominal grande, diabetes, inatividade física são sérios candidatos a ter esteatose hepática. Mas também, às vezes, o que acontece? A pessoa é uma pessoa magrinha, não tem problema nenhum e apresenta esteatose hepática. Mesmo assim. Entendi. Você entendeu? Olha, agora, você destacou alguns elementos aqui na mesa que estão me chamando a atenção, porque, em geral, olhar para essa mesa é tudo que a gente gosta e que é Isso. saudável. Se você for prestar atenção, tem tudo aqui, né? Não está faltando Tem uma absolutamente dieta, como é que nada. chama? É da dieta mediterrânea? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Mas é uma dieta que tem alimento de verdade. Hoje a gente está usando muito esse termo, alimentação, alimentos de verdade. Tá. Onde não tem nada processado, onde não tem nada refinado, livre de açúcar, de sal, né? Quantidades exageradas. Então, se a gente for ver, tá bem diversificada. Vamos começar falando dos peixes. Então, eles têm algum tipo de ação que pode melhorar aí? O que acontece? O peixe, ele é rico em ômega 3. Ômega 3 a gente sabe que é uma gordura boa, positiva, que a gente deve consumir pro nosso organismo, né? O ômega 3, além de tudo, ele é anti-inflamatório. Isso é importante para vários processos do organismo, inclusive do bom funcionamento do fígado. Então, peixe... Tá? Ótimo. Super bem-vindo. Claro, evitar aquele lance da fritura, do peixe empanado. Isso, tudo que for fritura, com empanado que vem refinado, acaba sendo uma bomba, né? Agride o fígado. Vai agredir o fígado. Ainda falando um pouquinho então de carboidrato, que você comentou, a troca do carboidrato é importante. Isso. Integral? Trocar o refinado pelo integral. Tá. Então, diminui para não ter aquele excesso de liberação de insulina, que também aumenta os níveis de triglicérides.
Entendeu? Entendi. E aí, então tem que tomar cuidado. aumenta, inclusive, depósito aí de gordurinha. De gordura, isso. Né? Quando se une aí esse lance da insulina alta é um negócio tão interessante, a gente fala aqui nas pautas e tal, e muita gente deve assistir e falar assim, nossa, então eu já entendi, o alto índice glicêmico, carga glicêmica é uma coisa perigosa. Só que muitas vezes a gente não faz essa ligação. Não faz. Né? Que o açúcar pode virar gordura quando ele se liga em outras moléculas e vira triglicérides, principalmente se é o açúcar em excesso junto com ácidos graxos, que são as gorduras, as refinadas, as saturadas, por exemplo. Então, a parmegiana... De jeito nenhum, vamos de a vez em milanesa, quando, né, Carol? Que a bomba. Você sabe que eu não proíbo, que eu acho que proibição só vai trazer mais vontade, né, para a pessoa. Mas raramente. Se possível, conciliar com uma atividade física no dia. Agora, leite e derivados são bacanas também? São importantes, mas desde que sejam desnatados. Tá? Isso a gente está falando de doenças do fígado. Tem que ser desnatado. Que seria o quê? Um excesso de gordura, que aí sim tem uma esteatose hepática. Tem esteatose hepática. Junto com a quantidade de açúcar, de carboidratos refinados. Os dois se ligam, né? Aumenta o índice de triglicérides e aí você tem uma esteatose hepática. Perfeito. A gente tem uma imagem do fígado, não sei Vamos se colocar de novo. Para as pessoas visualizarem o que seria um fígado com esteatose hepática. Né? Então vamos colocar na tela cheia, porque o nosso o plasma parece estar com um probleminha. Vamos colocar na tela cheia. Tá aí, ó. Então, ó, tem um saudável. Fígado saudável. Meu Olha, Deus. a cor dele até modifica o tamanho, né? E o fígado apresentando esteatose hepática. Se a gente for perceber, ele tem no meio do tecido dele, uns grânulos de gordura mesmo. Grudadinhos. Então, grudadinho. E o que acontece com a esteatose hepática? A pessoa, por exemplo, ela pode ficar anos com esteatose hepática e não apresentar nada, não ter problema nenhum. Mas o que pode acontecer também? Progredir para uma cirrose hepática. Tá, muito rápido, uma inflamação, né? Quando ela for ver... do fígado, por exemplo, e aí a hora que você for ver, seu fígado está bem prejudicado. E aí não tem muito o que fazer, Não tem muito o que fazer. Já é um problema mais sério. Medicamento, enfim. E que também muitas vezes pode sobrecarregar, né? Uma bola de neve. Exatamente. Quando a gente está falando de fígado. Mesmo. Vamos colocar a perguntinha do público na tela? Dá para colocar? Não vamos colocar a tela cheia, né? Perguntinha aí. Mari, querida, um beijo. Saudades de você. Ela que veio aqui no Você Bonita, participou de uma pauta. Fazer detox constantemente prejudica o fígado? Excelente pergunta. A gente já vai responder. Nossa, uma pergunta bacana mesmo. Será que prejudica ou será que a gente precisa de detox? Agora, eu sei o que a gente precisa. A gente ama e precisa de tratamento estético. Luaninha, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Mais um tratamento estético que você faça em casa, no conforto, que você possa pagar, claro, tem que caber no bolso e tem que dar o quê? Resultado. É isso que Drena Corpus faz por você. Então, para tudo que você está fazendo e já começa a ligar nesse telefone que está na tela, 4020-9218, porque hoje o preço está imperdível e a promoção também, Tá né? muito bom. E, ó, diga lá. Vamos falar logo do resultado, né? Até 8 centímetros de barriga. Olha. É o que você vai conseguir eliminar usando a cinta. E assim como a Carol tá colocando, você coloca por baixo da roupa, né? Passou o gel. Isso. Que vai de presente, não vai pagar nada, tá? Passou, colocou a sua... Olha, gente, mas ela dá uma desenhada, ela modela. Deixa eu colocar retinha aqui, eu tô vendo aqui de cima. Quando Não precisa apertar. Não, ó, desenhou, olha aqui, modela a cintura, pega toda a região que a gente quer perder gordura. Tudo, inclusive os flancos aqui atrás. Você fica fininha, você fica com uma postura bacana e ela tá agindo durante todo o tempo que você tá utilizando o produto. Então não tem o que pensar. O resultado é garantido. Agora aí. o seguinte, a gente quer preço baixo, né? Tem sim, tem preço baixo e você vai fazer uma mini lipo em casa, sem corte, sem cirurgia, com tecnologia. Então já sabe que o negócio é bom. Vai ligando aí, gente, 4020-9218. A promoção de hoje é assim, ó, a gente tá dando a segunda cinta para você que participar da promoção. É presente? É presente. Oba! Não vai pagar a segunda cinta, vai pagar apenas uma e ainda parcelada. A segunda vai de presente. Então são duas pelo preço de uma até acabar o estoque para quem tá ligando agora, hein? Você parcela em 9 vezes sem juros, ganha também todos os itens do kit que estão na mesa e tem mais esse relógio aqui, ó, vai para as 100 primeiras pessoas que estão ligando agora. Isso é para te motivar. Com então, certeza. ó, aproveita, gente, liga correndo, a promoção tá imperdível, vai até acabar o estoque e você vai melhorar muito o contorno
contorno do seu corpo, bem nessa região aqui, ó, vai se sentir muito mais bonita. Ai, que delícia! Ó, perder gordura localizada e retenção de líquido é tudo que a gente quer. Ela é sua, você vai ter pro resto da vida. Isso aqui não é gasto, é investimento. Então lembre-se, essa daqui tem preço de fábrica, você paga super legal, ainda divide. E essa vai de presente, divide com alguém. Telefone tá na tela, 4020. 9218. 4020. 9218. Com Drena Corpus. E todo o resto também é presente. Eu tô te garantindo que o resultado é imbatível. É isso aí. Obrigada. Beijo. Beijo, Luaninha. Até mais. Obrigada. Voltamos. Ale, essa pergunta que a gente deixou é uma pergunta interessante. Quando a gente fala de detox, aliás, a gente já fez detox, falamos de detox algumas vezes aqui no programa. E para ser detox, a gente sabe que elimina um monte de coisa. Você tem que tirar embutidos industrializados. Sim. Muitas vezes tirar até carboidrato, tirar até leite, tirar... Nesse caso, você é a favor do detox? Ele melhora essa ação do fígado ou, com frequência, como é a pergunta da Mari, vamos colocar na tela de novo, ele piora a ação do fígado? Pode ser perigoso? Então, eu acredito que você fazer de vez em quando para dar uma desintoxicada, ok. Mas eu acho que o que é importante fazer é mudar a alimentação. Tá. É mudar a alimentação, entendeu? Você comer de todo um pouco variado. Aham. E é essa a solução que eu acredito. Não é só né? porque o Não é detox, ficar ele tira tudo, né? Ele Então, tira o muita detox, coisa. será que você consegue seguir um detox sempre? Será que ele vai te trazer tanto benefício assim? Porque é difícil você fazer uma dieta radical também, né? Não é a Porque sua linha. Não é a minha linha, tá? Respeito, mas não é a minha linha, entendeu? Eu acho que o que a gente tem que ter é uma alimentação variada, completa em nutrientes, balanceada em macronutrientes e atividade física. É isso que eu acredito. Aliás, essa relação de fígado e até ação do fígado com atividade física, tem alguma coisa? A gente pode destacar alguma coisa? Sim, porque você melhora o seu perfil de insulina, você melhora o seu perfil de colesterol. Isso tudo vai acabar acarretando no fígado. Entendi. Né? Digamos que a gente sobrecarrega menos, né? Ele tá ali mais saudável. Mais saudável, porque não é tanto nutriente que está entrando ali para ele metabolizar, entendeu? Entendi. Porque vai ter um gasto daquilo que a gente consumiu. Agora, tudo que você trouxe aqui, a gente tem uma ou outra coisa que é industrializado, mas entra naquele lance de Sim. comida de verdade. Sim. Até que ponto, então, esse industrializado é algo que prejudique muito a ação do fígado? Eu acredito que prejudica porque tem substâncias, principalmente vamos falar dos nitritos e nitratos, que são aquelas substâncias cancerígenas que estão presentes, por exemplo, no presunto. Entendeu? A gente já falou dessas duas substâncias, então o fígado está metabolizando ali. Então vai ficar tudo ali no fígado. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Não, e se a gente pensar nisso, quanto mais coisas industrializadas que o nosso organismo não reconhece como comida, então ele quer o quê? Ele quer limpar e tirar. Pô, vai trabalhar muito mais, né? Vai ter mais trabalho. E não é só o fígado, aqui não é o tema da nossa pauta, mas o rim também. Então, eles estão em conjunto. O sistema digestivo está em conjunto ali. Tá. Então, um fica meio que jogando para o outro, entendeu? E aí, depois a gente, quando vai ver, o problema já está instalado. Ela comentou do detox, né? Mas a gente pode acrescentar na nossa alimentação dois nutrientes que eles são bem importantes para ajudar nessa limpeza do fígado, que é a colina e betaína. Tá? Que estão presentes na quinoa, no germe de trigo, nos ovos e na beterraba. Que legal! Então, elas são duas substâncias que estão ali relacionadas com a saúde do fígado. Legal. Tá? Então, o consumo ponto desses também. alimentos também pode então, ajudar nessa limpeza do que fígado. Seria um detoxinho pro fígado. Sim, ou melhor, eu diria, seriam alimentos que você deveria consumir diariamente. Com frequência. Tá? Outro ponto também que é importante, quando fala de saúde de fígado, é utilizar alguns fitoquímicos, fitoterápicos, né? Que são que são as ervas. Tem muitas ervas que estão ligadas à saúde do fígado. Por exemplo, o uso da alcachofra, que não é uma erva, mas ela está ligada, do cárdamo marino. Que legal! Entendeu? Aqui nem aquele negócio que a gente fala, chazinho de couro, boldo. chazinho de boldo, elas ajudam também. Isso então não é mito, é verdade que eles podem ter uma ação. Sim. Olha, gente, isso é muito legal. Então, assim, depois, é o que a gente fala, né? Depois de uma noitada, de um porre. De uma bebedeira. De uma bebedeira. Ei, Vair! Ah, cara dele, a bebedeira. Lembrando, quem já está no processo de esteatose hepática tem que tomar cuidado com a quantidade de álcool que consome. Porque senão a gente progride aí para uma cirrose, para uma inflamação do fígado. Porque o fígado metaboliza todo o álcool. Agora, aquele lance de tomar, assim,
o vinhozinho e tal com uma água do lado. Isso ajuda? É interessante, ajuda, porque não fica tanto álcool acumulado. Tá. Ele é dissolvido, mas também não ajuda a falar, nossa, como ajuda. Se você né? tomar uma garrafa, claro que né? você vai ter uma eliminação maior, né? Porque você vai urinar mais, mas acho que eu indico fazer isso. Porque eu fico pensando, todo mundo sabe que eu gosto de vinho e tudo mais, mas eu fico pensando, né, e é uma coisa que eu me lembro que eu ouvi na gravidez, que, obviamente, os médicos não liberam álcool na gravidez, porque também ninguém se dispôs a ser aí uma cobaia grávida, tomar álcool a gravidez inteira para ver se acontecia alguma coisa. Bom, mas a gente já sabe que problemas fetais, né? Mas aí um dia, eu lembrei dessa história, a gente falando de esteatose hepática e tal. Eu fui grávida para a Europa. Era uma viagem que já estava marcada nas minhas férias, eu estava grávida e tal. E aí, conversando num restaurante, a gente estava em Portugal, o chefe, enfim, dono do restaurante comentou, mas você acha que como fazem as mulheres aqui na Europa? Aqui eles bebem vinho no café da manhã, no almoço e no jantar. No jantar. Falei, como fazem as grávidas aqui? Ele falou, eu também não sei. Não sei, mas elas fazem um uso de álcool. Fazem uso de álcool. Então, assim, obviamente não estou aqui falando para ser feito, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Tanto que na gravidez, eu me lembro que a gente comentou até aqui no ar, eu tinha liberado um pouquinho por semana, uma dosezinha bem pouquinho para você também. É interessante a gente ouvir isso. Mas, quando a gente está falando de uma dieta, que a gente está no Brasil, mas a gente pensa em outros lugares, como também o hábito, a cultura e o que as pessoas ali, enfim, crescem e aprendem, faz diferença. Então, imagina, possivelmente eles tomam ali o seu vinho no almoço e no jantar, mas tomam menos do que muitas vezes quando a gente acha que vai tomar aqui e acaba extrapolando. E por isso a parte saudável acaba se perdendo. Então é interessante isso, né, Ale? Pode ser também, não sei, o organismo se adapta às quantidades de vinho, vamos supor que é uma pessoa que sempre teve o consumo de beber vinho, de repente não vai acarretar nenhum problema. Mas o que os estudos apresentam é que não tem quantidade que liberada, assim, que falar, que vai prejudicar ou não, entendeu? Então fica meio... Sem dúvida, não existe. Né? Não é porque você vai tomar uma dose que você vai ter um problema ali na gestação, né? Mas é melhor consumir, que nem cigarro. Não, na gestação, pelo amor de Deus, foi só um parênteses que eu me lembrei que na época eu tava grávida e aí eu brinquei com ele, falei, como é que fazem as grávidas então aqui na Europa? Mas, falando aí da esteatose hepática e tal, e quem tem o problema, qualquer dose vai fazer mal. Qualquer dose, porque o problema... E a frequência também, e os anos, enfim, é esse que é o problema. Se juntar com cigarro aí... Nossa, cigarro a gente... Acho que tinha que ter só uma pauta falando de álcool e de cigarro. Por causa dos danos que eles causam na saúde. É impressionante. O cigarro detona fígado também. Detona fígado também, detona coração, detona pulmão, detona tudo. Porque a gente tem que prestar atenção que a fumaça ela não vai diretamente para o pulmão só. Não, ela fica circulando na corrente sanguínea. Passa por fígado, passa por rim, passa pelo coração, passa por tudo, entendeu? Então, quando a gente pensa, e são mais de 200 substâncias tóxicas, né? Para o corpo. Então, imagina cada trago, aquela quantidade entrando e dando uma detonada. Então, eu não podia deixar de falar do cigarro aqui como um alerta também. Outro dia foi o dia aí do combate ao fumo. Ao tabagismo. Então, gente, vamos prestar atenção, porque não é, né, só mudar a alimentação e continuar fumando, não vai dar certo. Ale, perguntinha do público. A Fu colocou na tela. Vamos lá. Perguntinha do público e a gente já volta com outros ingredientes. Tomar muito chá prejudica o fígado? Então, como é recomendado hoje o uso dos chás e dessas ervas que você comentou? Tem algumas substâncias encontradas em alguns chás que são, sim, prejudiciais. Então, o que eu indico? Qualquer chá que você for tomar, não exceda a mais de 3 xícaras. Tá? Porque existem substâncias, sim, tóxicas. É um limite. Tem um limite. Eu fico nas 3 xícaras, principalmente de chá verde também, tá? Grávidas também, a gente está falando de gravidez, tem que tomar cuidado com o consumo de chá, porque tem chás que causam verdadeiros... abortos, né? Abortos, o chá verde é um, né, que pode devido à quantidade de cafeína. Olha, né? gente, então, que perigo. Tem que tomar cuidado. Então, gravidinhas, a todo momento a gente tem sempre que lembrar, porque é um público específico e é um momento que tem que ter uma seriedade, né? Que tem que estar atenta a todos os detalhes. Porque imagina ter um problema, seja com fígado ou qualquer outro, estando grávida, a gente sabe que é muito pior. Exatamente. A Ju comentou outro dia, aliás, a gente vai fazer essa pauta logo mais, tá dando surto de conjuntivite. Nessa época, principalmente. A Ju comentou, tive conjuntivite grávida.
um transtorno. Então, gente, se cuidem mesmo. Essa época do ano é um momento que tem que se cuidar. Quem tá grávida. Muito. Quem tá grávida, olha, coisa. quem bebe, quem fuma, pensa no seu bebê, para de fumar. Pelo amor de Deus, fumar grávida. É verdade. Quantas que tem? Quantas vezes que eu já ouvi de amigas minhas falarem, não, eu fumo porque o médico falou que eu posso fumar até 3 cigarros, porque senão eu vou ter um estresse tão grande de parar de fumar que o problema vai ser maior. Eu já Enfim, ouvi isso também. Você já ouviu isso? Eu, assim... Ai, gente, mas com cigarro eu não concordo. não dá, né, gente? Cigarro Não dá. A gente tem que pensar que tudo vai para a placenta do bebê. Tá crescendo. Tá crescendo a informação. Quer dizer, seu filho já nasce um dependente. É verdade. Não é verdade? Né? E já intoxicado, né? Intoxicado. E falando em gravidez, também as pílulas anticoncepcionais, elas podem também acarretar problemas no fígado, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado e fazer sempre o controle. Tá? Então tem algumas pessoas que podem desenvolver tomando pílula anticoncepcional. Conversar com o médico. Conversar com o médico. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, das leguminosas, né? Leguminosas? Isso, as leguminosas. Leguminosas, bonitinho, olha lá. Feijão branco, grão de bico, feijão carioca normal. Eles são também bem-vindos na alimentação porque eles não são ricos em gorduras, não têm pico de insulina, são ricos em proteína, tá? Então eles são importantes também para consumir. Proteína animal, vegetal, exato. Também é legal a gente pensar, né? Sem dúvida. As frutas e vegetais sempre em abundância, tá? Não tem problema nenhum, não tem restrição nenhuma para fígado, tá? Então fazer uma dieta bem diversificada, bem colorida, que eu prezo muito isso também. Isso aqui é de que bonito, é uma delícia, gente. Né? Não dá vontade de experimentar, de comer um pouquinho? Por isso que a salada de fruta é legal, né? Eu acho. Porque você é uma mistura ali dos sabores, né? da fruta e tal. Não fica só aquela questão da fruta de alto índice glicêmico também. Você mescla ali, se possível acrescentar uma chia, que é rico em gordura boa, né? A chia é legal, então? Sim, também acrescentar. Meio detox do fígado? Isso. Abacate? O abacate, o azeite, sempre gordura boa, Carol. Retirar as gorduras saturadas, gordura trans também, que faz o maior estrago no organismo. Onde a gente mais encontra gordura trans? Sorvete, bolacha, biscoito, salgadinho. Só que daí o que eles fizeram? Eles mudaram o nome da gordura trans, né? A indústria. A indústria mudou, para não estar lá escrito gordura trans. O nome é gordura trans. Eu não vou lembrar agora o nome, desculpa, mas mudaram. Para a próxima pauta eu falo. Mudaram o nome, tá? Puxa vida. E aí você está consumindo gordura trans e nem sabe. E tem um monte de coisa de padaria também que tem, né? Sim, os confeitos, tem um monte de coisa. Ai, gente, tem que passar longe, porque no final das contas, essa gordura só faz mal. Não vai fazer mal. Dá sabor, obviamente. Muito sabor, por isso que as pessoas consomem, porque é uma delícia, né? É o que vai dar ali a saciedade. Exatamente. E outra, deve fazer o produto durar mais. Eu nunca vou esquecer o dia que você veio contar aqui, que a gente colocou uma geladeira, vocês lembram? E a Ale foi ensinando como a gente deve guardar todos esses elementos, né? E higienizá-los e tal. E eu lembrei você falando do pão. Do pão. O pão ficou mais de 5 dias e tá ótimo fora da geladeira. O integral tá ótimo, passa não longe. Embolorou, não embolorou, passa longe. Passa longe, tem muito conservante. Muito conservante. Pra gente fechar, conservante também veneno pro fígado? Também. Agrotóxico, tudo. Agrotóxico. A gente fica falando, né, de consumo de variedade de hortaliças, legumes e frutas, mas se possível, consumir os livres de agrotóxico vai ser melhor, porque vai estar tudo ali indo pro fígado. E o pimentão é um campeão, né? Pimentão. Tomate, moranguinho, né? Agora no dia dos namorados, né? Ixi, um fundi de morango. Não, mas gente, eu fundi também aí já é o pé na jaca total, né? Aí engloba tudo. Mas eu gosto de bater esse papo com a Ale, porque a Ale realmente tem um perfil que tudo com equilíbrio é sempre bem-vindo e é sempre saudável. Exatamente. Lembrar dessa mesa maravilhosa, vou pedir pra Thaís tirar uma foto depois. Viu, Ivaí? Não vamos desmanchar a mesa quando sair do ar, vamos tirar uma foto, colocar essa foto no nosso Instagram, no Face, pra todo mundo, quando tiver uma dúvida e já sabendo que tem um diagnóstico de algum problema no fígado, lembrar desses elementos que estão aqui. Isso ajuda muito. A gente fala, ai, o que era mesmo que ela tinha falado? Poxa, você olha a foto e você tem aí. Então, eu acho isso muito legal, muito válido. E o parênteses que eu fiz para contar a história da gravidez e do álcool foi só um parênteses, tá, gente? Não era realmente aí um assunto, o foco da nossa pauta. Quero agradecer mais uma vez, queridíssima Alexandra Saharovski, nutricionista clínica e esportiva. Vamos colocar na tela para vocês, ó. Siga lá no Insta, o Insta dela é uma delícia. Tem lá os cachorrinhos. Sim, tem de tudo lá. Cachorros. Ale Pronutri, tudo junto.
@Ale Pro Nutri e o telefone 5666-1151. 5666-1151. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo. E eu quero conhecer sua gatinha. Eu pago ela. Quando que ela faz aniversário? Fez Ela sábado fez? passado. 4 aninhos. Como é o nome dela? Lara. A Lara. Um beijo da tia lindona. Fez 4. Ela é um pouquinho mais velha que o João, então. Pouca coisa. Precisam se conhecer. Precisa. Beijo, Ale. Olha, eu vou contar um negócio pra vocês.